Meus amores, vem. Vem ver essa energia de tiragem geral, tá? Atemporal. Meu coração pediu muito para fazer hoje. E assim, temos de descoberta de segredos, quebra de magias feitas contra você. E ó, quem põe a mão é Xangô. Justiça divina na sua vida. Vem. Vem ver essa leitura que ela tá poderosa. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vocês estão no Caminhos Revelados, eu sou a Carol Maia. E hoje eu vou fazer uma leitura que eu adoro, mas faz tempo que eu não faço aqui no canal. É uma leitura completona, presente, passado, futuro, bloqueio, oculto, conselho, com o tarô, com o baralho cigano. E se eu sentir energia, também abriremos baralho de Dona Maria Quitéria. Vamos abrir e vai ser uma leitura geral, tá? E atemporal. Então é aquela leitura bem especial que, se tocar no seu coração ao ler o título, abra, aproveite, porque a espiritualidade não erra o endereço. E meu coração está pedindo para fazer essa leitura hoje. Vamos lá? Eu vou abrir com um orixá. Vamos ver qual orixá vai reger essa mesa. Bora? Espiritualidade, traga na mesa o que precisa ser mostrado, revelado, aconselhado, evitado, e que essa tiragem chegue para quem precisa ouvir nesse momento. O orixá. Oxumaré. Vamos ver qual arcano maior acompanha o Oxumaré na regência dessa mesa. Vamos lá. Uma carta. O Papa. Vamos abrir com uma energia de sabedoria em equilibrar dois polos aí da sua vida. Vamos ver? Vamos ver o que nos aguarda com o baralho cigano? Vamos lá. Opchá. Povo cigano, Santa Sara Kali, a cigana de Norá. Quero uma carta para o presente. Qual é a energia do agora para quem está se conectando com essa leitura? Os livros e o coração. Será que vem segredo? Já está aqui na energia? Abrir um segredo de algo profundo que vai mexer muito com o seu emocional? Vamos entender. Uma carta, por favor, para o passado. O que aconteceu ali, que está interferindo aqui no momento presente. O urso. Me contem aqui nos comentários. Vocês identificaram uma energia de abuso, de controle? E será que esse segredo que vem à tona é sobre essa energia? Vamos entender. Uma carta para o oculto, que já está rondando a sua energia, mas que você ainda não identificou. As estrelas e o anel. Muita proteção. É uma aliança muito firme com o seu espiritual. Alguma chavinha aí virou e você começou a
entender alguns sinais. Essa energia está rondando. Vamos ver bloqueio? O que pode estar tentando bloquear sua energia nesse momento? Os peixes. Vamos entender. Porque é uma carta muito positiva. Futuro. Opa. Aqui dentro do futuro, povo cigano. O navio. Quero um conselho. A torre. Vou fazer mais uma rodada com o Lenormand. Depois a gente vem clarificando com o tarô, certo? Vamos clarificar os livros e o coração no presente. O cão. Meus amores. O livro pode ser estudos também, né? Mas aqui com esse urso no oculto, eu vejo que você vai ter um apoio muito fiel para segurar a onda ao descobrir um segredo. Vamos clarificar esse urso do passado. Lembrando que a gente abriu com o Xumaré e o papo. É a sabedoria de equilibrar 2 pontos na sua vida. E olha esse passado. O chicote. Foi um passado complicado. Uma energia, uma pessoa que aqui fez o inferno na sua vida. Clarificar esse oculto. Clarificando o anel com as estrelas. Uma carta. O jardim. Você vai começar a sentir a necessidade de fazer parte de uma egrégora. Um grupo de estudos muito voltado para o espiritual. Seja uma casa espírita, um centro, um terreiro de umbanda, ou um grupo mesmo de estudos quânticos, estudos sobre consciência, sobre eu superior. Algo vai abrir aí a sua consciência. E eu sinto que aqui você vai fazer parte de um grupo que está indo atrás dos mesmos conhecimentos e da mesma energia espiritual. Vamos entender esse bloqueio com os peixes. Os ratos. O rato não tem muito o que florear, né, meus amores? Falo que não tem como dourar a pílula quando sai, porque algumas cartas, a maioria das cartas tem várias interpretações, significados, dependendo da posição. Mas os ratos aqui... Mas aqui eu sinto que esse rato, ele é muito mais o seu mental. A negatividade, os pensamentos de não merecimento, de não pertencimento, podem vir a corroer as possibilidades de fluxo para uma conquista. Mas a gente ainda vai aprofundar com o tarô. Vamos ver esse futuro com o navio. Os pássaros. Uma coisa que estava já há muito tempo para acontecer na sua energia, mas que estava sendo bloqueado, agora começa
abrir o fluxo. E vindo aqui esse futuro, gente, vendo esse chicote no passado, eu não desconsideraria a hipótese de magia, de vocês terem sido magiados para um bloqueio, para que algum setor da sua vida fosse paralisado. Vamos ver esse conselho, clarificando a Torre. Meus amores, eu acho que a gente pode estar falando de magia, sim, tá? E eu falo que a magia, né, ela pode muito acontecer só da pessoa vibrar contra você. O mental é muito poderoso. E aqui o conselho é observe de maneira bem astuta. E aqui eu enxergo os dois arquétipos da raposa. Tanto do lado luz, que é você, é o conselho para que você incorpore essa astúcia da raposa, aquela que consegue, sabe, olhar 360, entender o entorno, saber exatamente os passos que tomar, quanto também uma energia sorrateira na sua vida. E aqui a Torre, ela potencializa as duas opções. E aí que eu vejo que as duas opções estão corretas. Muito provavelmente você está vivendo esses dois significados. Porque a Torre aqui pede observação. Então, observe aqui e o seu entorno. Leitura. Vamos clarificar com o tarô? Vamos lá. Espiritualidade. Que o tarô nos traga aqui o complemento para entendermos toda essa história. Clarificando o presente. O 7 de copas com o 8 de paus. Meus amores, esse segredo que vai vir à tona vai te fazer finalmente enxergar que de repente você não estava dando valor ao que realmente importa. Ao descobrir esse segredo que mexe muito com o seu emocional, você vai separar o joio do trigo, vai saber o que é joia e o que é bijuteria. Podemos estar falando de sentimentos, de pessoas, de projetos. Só que isso vem de maneira muito rápida, tá? Vem com um movimento, uma ação. Você vai se surpreender. Já tá rondando aí na sua energia. Me conta aqui nos comentários se você já tá sentindo essa energia. Mas vai ser um presente da espiritualidade. Vai te abrir os olhos. E abrindo os seus olhos, você abre a sua mente. E ao abrir a sua mente, você realmente enxerga o que importa e o que não importa. O que te traz evolução e o que te travava. Vamos ver o passado. E voou. Se eu tinha dúvidas de que foi magia, Rainha de Paus. A bruxa do tarô. Meus amores. Mas seja quem fez, você vai descobrir. E ao descobrir, deixe o coração leve.
saiba que tudo que nos desejam volta. Então, ao descobrir, não, eu sei que o ímpeto é querer mandar de volta. Deixa na mão da espiritualidade. A espiritualidade, o astral, é o melhor juiz. Eles sabem o que fazer. Tá? Ao descobrir, isso é cortado. E aí você vai ficar bem pistola. Mas não caia na armadilha de ficar remoendo, tá? Agradeça e siga em frente. Vamos ver o culto. Dois de paus. É aquele momento de você falar: acabou? Eu sabia que estava um caos. Eu sabia que eu dava um passo para frente, dois para trás, e eu não estava entendendo o que era. Mas acabou. Foi cortado, foi quebrado, foi tirado da sua energia. Muito pela sua aliança com a sua espiritualidade, a sua egrégora, o seu guia, o seu mentor, o seu eu superior. Então agora é exatamente o que eu falei. Acalma o coração. Veja o que você construiu, mesmo tentando, alguém tentando te derrotar, sem que você soubesse. Olha o tanto que você construiu. Então imagina agora que você tenha certeza de que essa energia não faz mais parte da sua vida. Que a espiritualidade, por seu merecimento, tirou de você. Vamos ver, clarificando esse bloqueio. Ah, gente, eu ainda fico chocada com a sincronicidade das cartas. A lua. Não deixe que o seu mental te sabote. Não deixe que a mágoa, a amargura, ao descobrir o que fizeram e quem, não deixa isso te contaminar. Veja como um presente da espiritualidade a libertação daquela energia. Futuro. Sete de espadas. Aqui eu vejo o sete de espadas não como traição, como, né? É muito usual. Aqui pra mim o sete de espadas, ele tem um pouco a energia do sete copas, sabe? No presente você entende o que é joio, o que é trigo, o que é bijuteria e o que é ouro, o que é joia. E no futuro você pega só o que é essencial e larga para trás o que você já identificou no presente que não vale mais a pena. Podemos estar falando de pessoas, grupo de pessoas, ou uma pessoa em específico, uma amizade, que você vai identificar como autor, autora dessa maldade que você viveu no passado. E aí você sai leve. Estou me retirando dessa energia, desse lugar, desse trabalho, dessa relação, dessa amizade. Vamos ver? Conselho? Sete de ouros. Clarificando a raposa com a torre. Incorpore
a astúcia da raposa e aguarde. Aguarde os próximos acontecimentos. Aguarde a colheita. Que ela vem. E o que é de merecimento seu vai ficar com você. E quem te fez e tentou te fazer mal, vai colher. A fatura vai chegar. Você não precisa fazer nada. Lembra que eu falei aqui no presente? Que ao descobrir vai te dar aquela... Pode vir a te dar aquela vontade de mandar de volta, sabe? Não faça, só observe. A espiritualidade está do seu lado. Quero mais uma carta para esse futuro. Vamos lá? Cavaleiro de Copas. Tudo isso vai te abrir um caminho. Para pessoas, energias, projetos, trabalhos, amizades que realmente valham a pena na sua vida. O que era ilusão vai ficar para trás. Certo? Quero uma carta de Dona Maria Quitéria. Saber tá babadeira. Vamos pedir para Oiê, minha mãe. Uma carta, por favor. Pra gente fechar essa história aqui. Laroie. Corda com os nós apertados. Confusões, dificuldades e embaraços em assuntos que as cartas que rodeiam pode esclarecer. Meus amores, eu não tenho dúvida que estamos aqui falando sim de magia. Mas vamos ver mais sério. Olha isso, meus amores. A rosa vermelha, que fala de acontecimentos passados. E a janela de casa refere-se a assuntos familiares. A gente pode estar falando de duas situações aqui nesse jogo, tá? Tanto a quebra de alguma magia que tenham feito contra você, quanto também a descoberta de um segredo. A descoberta do segredo pode ser descobrir essa magia, quem fez? Pode. Mas também pode ter um segredo ainda mais antigo, mais arraigado na sua história, que pode estar vindo à tona. Me contem aqui se está fazendo sentido. Eu quero encerrar a leitura com o arcano maior. Vamos ver quem vem para encerrar. Vieram duas. Vou aceitar. O Imperador e o Louco. Ao você adquirir a sabedoria do que realmente fizeram com você e com a sua energia, você se empodera da sua vida e parte para o novo. Lembra aqui que a energia do 7 de espadas aqui nessa leitura é pegar só o que te faz sentido, o que te é importante e deixar para trás? E também o 7 de copas no seu presente? E o louco vem confirmando isso. Ao tomar conhecimento, se empoderar, você vai ter a força para se jogar para o novo. Leve. Vamos ver aqui o orixá que encerra. Vamos lá. Espiritualidade.
que encerra a nossa mesa. Xangô. Começamos com o Xumaré e o Papa. O equilíbrio lembra que eu falei, não entre na vibração de querer devolver o mal com o mal. O equilíbrio. Após adquirir uma sabedoria, descobrir esse segredo. E no encerramento, o imperador com o louco, você tomando posse do seu poder ao descobrir o segredo, tendo o impulso de se partir para uma vida nova. E se abrimos pedindo o equilíbrio, encerramos com a certeza de que não precisa fazer nada. A justiça está sendo feita pela espiritualidade. Só entrega na mão da espiritualidade. Quem tentou te fazer mal vai te ver no topo e não vai acreditar que mesmo depois de tudo que foi feito contra você, você tombou, mas não caiu. E agora você renasce muito mais forte, amparado pela justiça de Xangô. Que leitura! Meu coração estava pedindo para fazer essa leitura. Eu espero que ela chegue às pessoas que precisam e merecem ouvir. Certo? Um beijo, fiquem bem. Que a justiça divina se faça presente na vida de cada um de vocês. E eu peço que curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. E se você quiser uma tiragem como essa, totalmente na sua energia, meu link vai estar fixado no primeiro comentário.